Bora para mais uma parte dessa série onde eu falo que emagrecimento mental gera o emagrecimento físico e eu conto do meu processo onde eu tô rumo aí aos 30 off, tá? Já foram 25 e eu, eu emagreci mais, tá? Eu emagreci mais. É que eu não fico na neura de me pesar toda hora, porque academia, músculo pesa, eu tô com treino diferente da academia, mas assim, pelas roupas eu já enxuguei mais. Saber e não fazer é o mesmo que não saber. E embora eu já contei em outras partes que eu sabia o que precisava fazer. Eu sabia que precisava de um déficit calórico, mas eu não conseguia ali ter essa determinação, essa atitude por mim. Então é onde eu usei muito do meu trabalho, muito das terapias de desbloqueio emocional, tá? Onde eu fui trabalhando essa minha autoestima, amor próprio, autoconfiança. E eu quero trazer, e eu vou trazer muito desses pontos aqui, porque foram pontos muito importantes que me ajudaram e depois eu fui trabalhando esses pontos também com as pessoas do qual eu convidei para testar os protocolos e também depois eu trabalhei nas pessoas de forma coletiva e individual. A gente vai acumulando peso emocional também porque a gente tem esses bloqueios emocionais e a gente está viciado em reclamar, em sofrer. Ai, quanto é difícil ir pra academia, o quanto é difícil comer saudável, o quanto é difícil isso, o quanto é difícil aquilo. Então, a gente tem essa tendência ao sofrimento, à resistência, à reclamação, aos comportamentos negativos. Ninguém precisa de curso, né? Como ser negativo em 7 dias. Ninguém precisa de terapia de como ser negativo. A gente já tem essa tendência, né? A gente nasce chorando, né? A maior parte da gente nasce chorando, então a gente não precisa disso, né? E é justamente com isso que a gente precisa colocar a nossa energia, a nossa consciência. Quem tá no comando? Então foi muito das viradas de chave que eu fui trazendo para mim através de uma pessoa conduzindo, de terapias, de eu aplicando aquilo que eu já sabia. Mas a partir do momento que eu tomei a decisão, tudo mudou. Onde eu contei na primeira parte, a decisão. Essa decisão que foi mudando esse meu destino. Porque aí eu fui aplicar, isso foi me dando força. A frase, a decisão foi me dando força. E foi aí que eu fui dando comandos para mim e trabalhando aqueles pilares, né? Que eu disse: visualização, alimentação consciente, atividade física, água e sono, certo? Então é muito pesado sustentar esses vícios emocionais, esses vícios comportamentais. Então, onde a gente precisa se forçar a fazer diferente. A gente vai assumindo esses pesos porque não é nossa natureza. Então, a gente vai contra a nossa natureza, porque a nossa natureza é sermos abundantes, prósperos, saudáveis e felizes. Então, quando a gente está indo contra essa natureza, é pesado. E a gente inconscientemente cria camadas de proteção. Gordura, minha amiga. Então, eu fui conversando muito também. Parece papo de doido, mas quem acredita em energia, sabe, tá? Quem acredita nesse campo emocional, quem acredita que não tá só no remédio, não é só a atividade física, não é só a água que vai resolver teu problema, não é só a cirurgia que vai resolver teu problema. É um conjunto de coisas. Mas o ponto-chave é o emocional. Então, quando a gente vai criando essas camadas de proteção, quando a gente vai sustentando esses vícios negativos aí dentro de nós e a gente não faz nada por nós mesmos, ou pouco. Então, racionalmente, é quando a gente quer, né? Quando a gente quer ali emagrecer, a gente quer uma vida melhor, quer se sentir melhor com o nosso corpo, quer uma autoestima mais elevada, mas a gente faz pouco daquilo, a gente se dedica pouco, a gente tá determinada ali pouco daquilo, entende? Então é onde a gente mingua aí a nossa autoestima e aí, né? É um círculo vicioso. A gente não faz nada por nós e aí a gente continua no mesmo lugar e aí a gente se sente triste porque continua no mesmo lugar, com o mesmo peso ou volta ali e não faz nada pra mudar e é um círculo vicioso.
Então, se a gente não romper um padrão com uma atitude básica que seja, sabe? Só que repetida por tempo suficiente a nos trazer resultados, os resultados que a gente quer, né? Esse é o poder do hábito, de repetir o tempo suficiente para nos trazer os resultados que a gente quer. Aí sim, meu amor. Aí sim é sustentável e definitivo, porque você sabe o caminho. Você passa a saber o caminho e você, minimamente que seja, que saia do lugar onde você está, aí você vai falar assim, meu amor, nunca mais eu quero voltar para aquele lugar onde eu estive, sabe? A gente vai carregando, vai assumindo pesos que não são nossos, responsabilidades que não são nossas, problemas que não são nossos, da nossa família, os pensamentos, as emoções do outro, a gente às vezes se encolhe para que o outro se sinta melhor, porque coitado, o problema do outro é pior do que o meu, então eu preciso eu preciso ajudá-lo ali emocionalmente. Meu amor, você brilhando vai ajudar essa pessoa. Entende isso? Você precisa brilhar. Você precisa fazer pela sua vida para que você inspire essa pessoa ou outras pessoas. Tá entendendo? Não é deixando de brilhar, não é se encolhendo para que a outra pessoa se sinta melhor. É um dos pontos, tá? Ah, nossa, que bobagem. Então continua. Continua acumulando peso aí. Continua acumulando retenção de líquido. O peso de ser forte, de dar conta de tudo. Preciso dar conta de tudo, preciso ser forte. Eu sou mãe, eu sou filha, eu sou isso, só eu que resolvo. Não, porque ninguém sabe resolver. Porque ninguém sabe resolver como eu resolvo. É pesado demais, sabe? É pesado demais. E se você não existisse? Eu escutei isso numa terapia. Minha psicóloga, né? Quando eu fiz psicanálise, eu nunca tinha feito, né? Terapia psicológica. Quando eu fiz psicanálise, você é obrigada a se tratar, né? Porque imagina, você é louca emocionalmente, e como é que você vai cuidar de outra vida? De outra cabeça? Não tem como, né? Então, a gente é obrigada a se tratar primeiro, né? Minimamente. A gente não precisa ter a vida 100% resolvida, não. Mas a gente precisa estar melhor, a gente precisa conduzir o ônibus ali, né? A gente tá no ônibus da vida. E aí as pessoas, a gente tá conduzindo outras pessoas, certo? Então eu precisava ali minimamente, porque ela era uma doida, né? E aí eu fui obrigada a fazer até que um dia eu carregava muito esse peso da culpa. Não, porque se eu não fizer, não dá conta. Não, porque ali a minha mãe depende de mim. Não, porque isso, porque aquilo. Não, porque minha avó. E eu falava, uau, quando ela falou isso, sabe? Quando ela me trouxe isso, e se você não existisse, como fulano ia fazer? E se você empacota assim de uma hora pra outra, como é que fulano ia fazer? Uau, parei pra refletir, eu falei assim, as pessoas se viram. Eu só vou virar uma história pra contar, eu vou ter um legado, ok, mas e daí? A pessoa vai ser obrigada a se virar. Isso me virou uma chave gigantesca, me tirou um peso gigantesco. Mas não foi o ponto-chave. É um dos pontos, tá? Eu vou fazer várias partes, porque, gente, é um processo terapêutico. São várias viradas de chave aqui, tá? Então, só siga-me os bons aí, porque vai ter próximas partes. Comentem muito aqui, curtam se te interessa isso, se faz sentido pra você, se tá te ajudando de alguma maneira, sabe o estalo que dá? As viradas de chave, como é que tá sendo aí pra